Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Carlos Coletti, sou psicanalista, sou teólogo. Eu quero falar um pouco agora sobre identidade. Identidade no latim é idem, que significa o mesmo. Às vezes a gente escreve idem, quando alguém escreve alguma coisa e você fala idem, ou seja, o mesmo. Identidade tem a ver com idem, o mesmo, da onde derivam palavras como idêntico, identificação. Então, identidade é algo que é idêntico à outra. Sobre isso, tem um vídeo que eu já postei que é a formação do ego. Como que o ego ele vai se formando dentro de nós. E o ego está relacionado à identidade, ao eu. No self-inflado, que eu falo nesse vídeo, depois você pode ir lá e ver, corresponde a uma pessoa que passou apenas por experiências de rejeição, não teve uma experiência de aceitação no qual os cuidadores, no qual os pais tiveram o cuidado de educar. Educar no sentido educare, do latim que é tirar para fora, como uma parteira que tira a criança de dentro do ventre. Então os cuidadores, os pais, dentro de uma experiência de aceitação, eles são como parteiros que vão tirar esse ego, essa identidade da criança, de dentro dela. Quando isso não ocorre, fica apenas um self inflado. Self é um sentido de si mesmo, de totalidade, a nossa essência total. É aquilo que nós nascemos com aquela essência, a nossa potencialidade. Self tem a ver com potência, tem a ver com algo que está dentro de nós que nos potencializa. Tem um sentido de Deus interior, de eu interior, de essência interior. Talvez outro vídeo a gente possa falar mais sobre isso. Mas é algo que está lá dentro, que é o nosso eu interior. Então, quando não há esse ego formado, fica apenas esse self inflado, esse estado infantilizado, esse estado endeusado, onde só há a ideia de um todo, como a criança, que a criança não tem a diferenciação do outro e nem de si mesmo, apenas um endeusamento. Eu tenho o meu querer, eu tenho a minha vontade, todos me servem, eu sou servido por todos. Não existe um outro. Então, nesse sentido, não há uma identidade. Não há um sentido de existir, não há um ego. Essa falta e ausência de existência faz com que essa pessoa com self inflado, ela se misture muito com o outro. Na verdade, na mente dela não há um outro, mas ela se mistura muito. O existir dela está no outro, está naquilo que o outro fala, naquilo que o outro faz. É uma pessoa que não tem uma identificação consigo mesmo. Ela é tipo um camaleão. A sua identidade vai se misturando com o outro. A identidade do outro é a identidade dela, como a criança, que vê o seio da mãe como o seio dela. Então há essa mistura de identificações. É como um camaleão. Ela está aqui e ela se identifica com aquilo, com aquela pessoa. Ela se torna idêntica àquela pessoa, daqui a pouco ela já se torna idêntica com a outra e assim vai, sem a sua própria identidade. É como se eu pegar aqui esse papel, aqui tem uma pessoa, aqui tem essa pessoa com self inflado. Se essa pessoa faz isso, se torna assim, a outra com self inflado também vai se tornar assim. Se a outra tem um furo em si, o self inflado também vai fazer um furo. Ela é um camaleão que vai se moldando conforme a identidade do outro, porque tudo na sua cabeça é uma coisa só, é uma pessoa só. Em outra questão nós temos o falso ego. O falso ego é aquela pessoa que passou por um processo de experiência de aceitação, teve cuidadores, teve pais. No entanto, essa educação que tirou esse ego não tira exatamente o ego dessa criança, não forma exatamente a identidade dessa criança, mas ela projeta
esses pais, esses cuidadores projetam medos, projetam sonhos, projetam aquilo que eles não foram. Ah, eu não fui músico, então eu quero que meu filho seja músico. Eu não fui médico, eu quero que meu filho seja médico. Eu não tive isso, então eu quero que meu filho tenha isso. Eu sofri isso, então eu quero que meu filho não sofra isso. Então ele vai projetando a sua própria identidade no filho, e esse filho vai criando um ego que não é dele, uma identidade que não é dele, são apenas projeções. Ele vive uma identificação com a identidade dos seus cuidadores, dos seus pais. Ele não tem uma identidade própria também. O seu querer não existe exatamente. Ele vai sempre em busca do desejo do outro, de cumprir a demanda do outro. Ele se identifica muito com o outro, principalmente em figuras de autoridade ou pessoas que de alguma forma se associam na cabeça dele com a figura dos pais. Porque o que importa é se identificar com a figura dos pais. Porque essa identificação vai trazer a ele a ideia de aceitação. Ele está buscando aceitação, então ele vai buscar sempre se identificar e ser idêntico a essa imagem projetada em relação à identidade dos pais. Então ele vai estar sempre transferindo essa identidade dos pais para outras pessoas. O falso ego não é uma pessoa que vai como um camaleão, se identificando com todos, apenas com figuras e pessoas específicas que de certa forma se associam com a imagem ideal formada e idealizada pelos seus pais. Então ele não é um camaleão, ele vai se identificar com algumas coisas, algumas pessoas, se tornar idêntico. Agora, a questão... Então nós vemos o self inflado, pessoa com self inflado, e uma pessoa com falso ego. Ambos não têm uma identidade própria. Então uma identidade própria, o que seria? Segundo Jung, nós vamos ter o processo de individuação, que está muito relacionado a essa experiência de aceitação. Como eu sempre falo nos vídeos, nós nascemos numa experiência de rejeição, onde nós saímos do útero, somos expulsos do útero, somos separados da placenta, do organismo materno, nós sofremos a falta, nós sofremos a ausência, a angústia, a tensão da ausência, da incompletude. É uma experiência de rejeição. Nós estamos ali num estado de adoecimento, de sofrimento. A experiência de aceitação, o acolhimento da mãe, o seio da mãe, o educar dos pais, a experiência de aceitação vai fazer com que essa experiência de adoecimento e de rejeição venha a ser aliviada. Essa tensão é aliviada nessa experiência de aceitação e vai haver uma construção de identidade. Então, essa identidade própria é uma conexão com o nosso self, com a nossa consciência do ser, a nossa essência que está lá dentro, que é aquilo que nós somos antes de sermos aquilo diante das pessoas. É aquilo que está lá dentro do qual nós nascemos, o qual existe dentro de cada um de nós. É a nossa potencialidade enquanto seres humanos. É a nossa imagem ideal de ser humano que está lá dentro. Que se mistura com muitas coisas a partir do momento em que nós adentramos o mundo. Nós vamos adquirindo coisas que não são essencialmente humanas. Tem um diálogo de Sócrates e Glauco na República de Platão, onde Sócrates fala, por exemplo, de um homem que é lançado no mar. O mar fala do mundo material, fala do mundo físico, do mundo de aparência. As alegorias filosóficas, o mar está relacionado a essa materialidade, que está sempre no horizontal. Se você pegar um copo de água, se você pegar uma bacia com água e você virar, a água sempre estará na horizontal. O fogo, por si só, ele tem a imagem do espiritual, do vertical, do sagrado, que diz respeito ao interior. Se você fizer
colocar um fogo em alguma posição, o fogo sempre estará na vertical. Então a água fala dessa materialidade do mundo do físico, do mundo sensível, como Platão diria. Esse homem é lançado nesse mar, o corpo deste homem é lançado. E vai vir animais marinhos, vai morder esse corpo, vai tirar pedaços desse corpo, outros animais marinhos vão se grudar nesse corpo, outros crustáceos, outros elementos ali vão se acrescentar nesse corpo. E depois esse corpo pode aparecer lá e ele pergunta para o Glauco, que parece um ser humano? Aquele corpo humano já se deformou, porque adquiriu coisas que não são exatamente da essência humana. Então esse processo de individuação e de encontro com o seu self diz respeito a isso, a tirar essas coisas que não são exatamente de essência humana, de virtudes humanas, que vão sendo colocados dentro de nós, sejam projeções, como eu falei no falso ego, projeções dos pais. Então o teu self é aquilo que você é além dessas projeções, além das virtudes que não são essencialmente humanas. Por exemplo, um vegetal, ele é estático, é uma virtude do vegetal. Se o ser humano adquirir essa virtude, estático não é exatamente do ser humano, ser estático. Ele é um movimento. Coisas que vão sendo colocadas em nós. Como eu falei, do falso self, as projeções, quando você vai tirando aquilo que é do outro também, aquilo que não é de essência humana, as virtudes que não são de essência humana, e aquilo que é do outro, você vai tirando. A persona, como diria Jung, que é um arquétipo, as máscaras, aquilo que a gente se coloca diante das pessoas, diante da sociedade, as máscaras que inflamam o ânimos e a ânima, que são a parte feminina e masculina, a sombra, que é a identidade reprimida, a nossa parte oculta, escondida, que está lá no nosso inconsciente. Então, dentro desse processo de individuação, você vai garimpando até chegar à tua essência, esse self. E esse self não é exatamente uma característica que existe específica em cada um de nós. Não é, digamos assim, eu entendi que eu sou médico. Não, ser médico é uma persona, é uma máscara, aquilo que você é diante das pessoas. O self é uma característica essencial de cada ser humano, é uma potencialização que a gente pode até colocar na alegoria do Espírito Santo, que é falado na igreja, por exemplo, que é aquilo que potencializa a ação do ser humano, que dá um sentido, que dá uma força, é uma força interior que está lá dentro de nós, como a imagem de Deus, de um Deus. Se você pegar esse self, ele foi colocado dentro da imagem de um círculo por Jung. Jung, que era um estudioso das mitologias e dos povos, ele foi por muitos povos e viu que havia um círculo que era comum a todos, que ele chamou de mandala. E isso ele identificou como esse self que está dentro de cada ser humano. E eu posso também pensar que esse self ele está dentro da ideia inconsciente humana desde o momento que ele nasce, que é a ideia da potencialização daquilo que é um ponto de equilíbrio no ser humano, que está lá dentro. Esse ponto de equilíbrio que pode ser uma representação, uma imagem consciente da própria placenta. Se você olhar a placenta, ela é um círculo e aonde conecta ali o cordão umbilical. E essa placenta é o centro do equilíbrio do ser humano. É o centro do sustento. É o centro do poder, aquilo que dá poder ao ser humano de existência e de sobrevivência. Então essa imagem do self é como essa imagem da placenta, onde ele se conecta naquele cordão umbilical. E
se percebe vivo, potencializado. Para quê? Para ser um ser humano, na sua potência. Frutificar é a essência do ser humano. É dar frutos, é ser uma terra fértil, como a própria palavra homem, da raiz humus, que é terra fértil. A humanidade carrega a essência da terra fértil, de ser terra fértil. Se nós pegarmos também a alegoria do Gênesis, do Éden, da Bíblia, ali é dada uma ordem divina: crescer, multiplicar e frutificar. Então, conectar-se com esse self é conectar-se com uma potência que faz com que você seja frutífero, seja fértil naquilo que você faz. Seja você médico, seja você psicanalista, seja você um músico, seja você o que for diante das pessoas. Essa identidade social, que é a persona. Então, quando você se conecta com esse self, você sabe quando se conecta, quando você sente que há um significado. Aí a gente pode entrar na questão do símbolo. Símbolo, no grego, é sumbalo, que é a imagem daquilo que os gregos entendiam como quando ia fazer, por exemplo, um contrato, que pegava um pedaço de cerâmica, por exemplo, e quebrava, ficava uma parte com um e outra parte com outro. E se conectava como na imagem de um todo, na imagem de uma conexão com o todo. Isso relacionava-se muito com a imagem de amizade, por exemplo, onde se conecta. Até hoje nós temos pingentes com a metade de um coração, a metade do outro, que se conectam. Essa é a imagem do símbolo do sumbalo no grego. Quando une-se, isso significa, na própria etimologia da palavra, união das partes. Quando há união das partes, há um significado. Símbolo, que no latim vem também de signo, da onde vem a palavra significado, significativo. Quando une essas partes, há um significado. Algo se torna significativo. Então, quando eu uno essa minha identidade, quem eu sou, diante das pessoas, junto com a minha essência, com o meu self, a minha consciência do ser, isso passa a ter um significado. A minha vida passa a ter um significado. Passa a ter uma identidade própria, potencializada. Não apenas uma identidade que se identifica com o outro. Então, essa minha parte que é lançada no mundo se torna, se identifica com a parte que está lá dentro e passa a ter um significado. Eu sou, por exemplo, um psicanalista. Mas esse ser psicanalista pode não ter um significado quando eu não encontro o meu self, não passo por esse processo de individuação. Eu posso não frutificar, ter a potência de frutificar nisso. Mas quando eu encontro meu self, passando por essas barreiras, tirando as projeções e todas essas coisas, deixando de ser um self inflado e deixando de ser um ego falso, então a minha vida passa a ter um significado maior, uma identidade própria. Bom, então é sobre isso que eu gostaria de falar. Espero que seja de proveito realmente para cada um de nós, em um momento de crises de identidade. E quando a gente fala de crise de identidade, a gente fala que aquilo que nós entendemos ser, em determinado momento, parou de ser idêntico a algo. Isso vai acontecer muito no falso ego, que ele se identifica e se torna idêntico a uma outra identidade de alguém, e de repente aquela identidade que você achava ser já não se torna tão idêntica,
aquilo, e você tem a crise de identidade, quando a sua identidade ela se modifica, ela deixa de ser idêntico àquilo que era um molde da sua identidade. Então, é isso. Certamente que a gente ainda pode pensar muito mais sobre isso, porque realmente é algo profundo, a vida do ser humano é profunda, a questão da mente do ser humano, como ele se identifica no mundo, é muito profundo, é muito complexo. Mas essa questão da identidade, então, é bem interessante para que a gente passe por esse processo de individuação, que talvez não é um processo assim tão fácil, mas que seja gratificante, quando você passa a não buscar mais tanto o desejo do outro, passa a não buscar tanto uma identificação com o outro, como se estivesse sempre com um espelho. Então, é isso. Muito obrigado. Você pode ver outro vídeo lá da formação do ego que pode ajudar também. Obrigado.